Em nosso estudo de hoje, a lição 48 do livro Mãos Unidas tem por título A Caminho do Cristo. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. E na adesão ao compromisso esposado, urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. Sem obstáculos, cairíamos na inércia. E é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Em quaisquer circunstância, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento de nossas franquezas, tombaríamos no orgulho. Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo que sem isso não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade. Reconhecer em todos os empeços da estrada que a transitória incompreensão alheia é parte importante do programa. De quando em quando ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza, e às vezes em semelhante prova desnuda-nos a solidão. Entretanto, é preciso seja assim. De tempos a tempos é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo, porque sem esforço máximo não obteríamos a desejada renovação. Contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo, e sem estudo o raciocínio se nos jaz ao nível da rigidez espiritual. Chamados a amar e auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los com toda tolerância e bondade, com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou incessantemente, enquanto nos opunhamos a ele. Para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo, porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. Em suma, carregar nossa cruz será desse modo romper com os milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma, principiando por acender as possíveis réstias de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo pela fidelidade ao serviço a honra de trabalhar em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia que Ele nos concedeu. A gente lê uma lição como essa e a gente fica assim, o Emmanuel está escrevendo isso como quem está fora do corpo, ele está sem o uniforme, né, do espírito, para o espírito evoluir, e está podendo fazer uma análise mais fria, porque quando a gente está aqui, passando na carne, a gente tem uma dificuldade enorme com tudo que ele escreveu aqui. Né? E ele é engraçado, ele fala sempre na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. A maioria das vezes na primeira pessoa do plural. Ele fala, nós temos dificuldade. Ele não se coloca assim, isolado da gente, como se estivesse avaliando a gente, não. O que é muito legal isso. Mas ele vem falar para a gente, olha, carregar nossa cruz a caminho do Cristo será essa responsabilidade, abraçar essa responsabilidade que nos cabe no setor de cada um. Qual o setor de cada um? É o setor da nossa família, o setor do trabalho profissional em que estamos situados agora, e no setor da função religiosa, da função social. Tá? É a nossa cruz. Aí ele fala assim, as dificuldades em cada setor desse, elas podem ser modificadas, mas elas não são extintas. Mas meu Deus, eu queria tanto paz, eu queria tanto que as coisas ficassem calmas, toda hora vem alguma coisa para me tirar. Ele fala, não, mas peraí, se não tiver obstáculo, a gente cairia na inércia. E como a gente está num mundo em que só tem espírito que ainda não é perfeito, o que a gente faz? A gente vai ficar na inércia o tempo todo, vai ter que ser provocado o tempo todo. Aí ele fala para a gente, é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. E cumpre-nos trabalhar, aceitando as imperfeições que a gente dá atrás e fazendo o melhor ao nosso caminho. Aí ele começa a dizer para a gente, né, coisas que vão estar acontecendo com a gente o tempo todo. Por exemplo, ouvir remoques e reprovações, aguentando aguilhões candentes de acusação e crítica. Olha só, remoques, reprovações, acusação e crítica.
Aí ele vai falar, vamos aprender que sem isso a gente não conseguiria efetuar o exercício de paciência e de humildade. Ah, meu Deus, eu preciso passar por isso para desenvolver paciência e humildade? É isso que ele está querendo dizer para a gente. Depois ele fala, olha, reconhecer em todos os empeços, tudo que tiver de empeço ali, de obstáculo para a gente, que é a transitória em compreensão alheia, é a parte importante do programa, importante. Ué, porque vai estar o tempo todo me fazendo rever conceitos, me provocando para mudanças. É isso, é isso. No mundo que a gente vive é necessário que haja escândalos, mas ai daquele que provocar escândalo. Mas que tira a gente o tempo todo da zona de conforto. Aí depois ele fala, de quando em quando, vai sacudir a gente com construções espirituais, vai sacudir as nossas construções, vai verificar se o prédio realmente está firme. Vamos ver se a fé realmente está robusta, então igual aquela fé da parábola do semeador, que um jogou na pedra, o outro deixou no caminho, as aves comeram. Como é que está a tua semente? A tua semente está caindo em terra firme mesmo? Porque você está construindo ali, quando vem realmente uma tempestade, que você vai saber se a tua construção foi boa ou se não foi. Ele fala, é preciso que seja assim. Ele fala até da solidão. Fala, ó, e às vezes em semelhante prova desnuda-nos a solidão, e é imperioso atravessar também a solidão também, porque nesse período nós vamos ser impulsionados ao esforço máximo. Normalmente, né, essa fase é bastante complicada, é claro, vai ser reflexiva, vai ser mudança completa. Muita gente, né, teme, fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora sozinho? Solidão também aqui na Terra. Ele continua, gente, ele fala, e as contradições? Nós vamos ter o tempo todo, porque vão nos obrigar ao estudo. Toda hora aparece material novo que desperta a nossa atenção, e graças a Deus que é assim. Graças a Deus que a gente não está satisfeito somente lendo o André Luiz, lendo Emmanuel, lendo Ney Lúcio, lendo Humberto de Campos. A gente começa a interessar também por... Vamos conhecer um pouquinho da Joana de Ângeles também, vamos conhecer um pouquinho do Manuel Filomeno de Miranda também. Ah, mas peraí, falei só de coisa espírita, não é só de livro espírita. Tá, vamos conhecer livros de filosofia. A gente, cada vez que eu estudo alguma coisa externa ao espiritismo, mais eu admiro o espiritismo, então você lê outras doutrinas, vai fortalecer a gente aqui também e vai até complementar numa ou noutra coisa. A gente vai perceber que cada um enxerga a verdade por um ângulo diferente. Muitas das vezes parece que está contrastando um com o outro, mas não está, na verdade um está completando o outro. Aí depois ele fala para a gente, ó, chamados a amar e auxiliar aqueles que se opõem a gente. Meu Deus do céu. E aprender que é necessário amá-los e auxiliá-los com tolerância e bondade. Aí o Emmanuel faz vamos botar assim, será que é um desabafo? Ou será que é um desabafo só para mim aqui? Para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo. Que a desistência da luta pela vitória seria perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. É isso tudo aqui mesmo. E o que a gente vai chamar disso tudo aqui? Jesus resumiu numa única palavra: cruz. É interessante, né? Porque quando a gente vê Jesus falando assim, carrega a tua cruz e segue-me, ainda não tinha havido martírio, e pelo menos até aquele momento ali, a gente não ouve dizer que existiam as execuções através da cruz. Aliás, Jesus até não era muito de ficar ali em Jerusalém, ficava nos arredores, né? Mas ele já está trazendo simbologia da cruz como a dor máxima, falando, carrega tua cruz e segue-me, não abandona as tuas obrigações. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Então, em suma, carregar a nossa cruz será desse modo romper os milênios de animalidade que ainda estão dentro da gente e acender essas possíveis restas de luz na selva dos nossos próprios instintos. É muito poético isso, né? E recebendo pela fidelidade do serviço a honra de trabalhar em seu nome. Não é através de mérito que a gente não possui ainda não, mas em razão da misericórdia que ele está dando para a gente, de a gente começar a olhar, fazer até botar assim, uma medida de quanto anda ainda nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, e como é que está sendo esse progresso de cada um de nós, e se a gente está conseguindo realmente buscar o Cristo carregando a nossa cruz, cumprindo as nossas obrigações.
ou não? Fica aí a reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.